Os amantes do disco. Um ritual simples e gostoso. Você tira o bichinho da capa, coloca no prato da vitrola, pega a pequena alavanca do braço com cuidado, deixa pousar no sulco do disco. Daí fica curtindo o som. E às vezes tem um estalinho ou um chiado, igualzinho à vida. Para muitos, curtir o disco de vinil é reviver momentos. Outros gostam do vinil justamente porque não é de sua época. Como estudante de Direito, Eduardo Schmidt-Longo, de 19 anos. Junto com a descoberta do disco, eu estava começando a tocar violão. Esse meu fascínio por gostar de música, de tocar, que eu gosto muito também de ficar brincando com o violão, percebi que no disco tem um som completamente diferente, aqueles ruídos. Se tu fechar o olho e deitar para escutar um vinil, a impressão que dá é que os caras estão tocando aqui do lado. Se para uns o chiado é o encanto do disco, o colecionador Adriano Matheus Rosa, de 37 anos, explica de onde vem esse ruído. O chiado, na realidade, é estática, né? Ele ali significa que o vinil está sujo. Às vezes é impossível você ter um som completamente limpo no vinil. O que você pode fazer é reduzir um pouco aquele chiado. Mas aquele chiado ele é gostoso, principalmente quando você está iniciando a escutar um disco. Você se transporta para um outro momento da sua vida, que é quando eu comecei a escutar música. Eu aprendi a escutar música com vinil. Dizem que sou louco. Apesar do chiado relembrar bons momentos, Adriano, que tem uma coleção de aproximadamente 1.200 discos, salienta a qualidade do som que o vinil possui. Claro, eu prefiro um som mais limpo, que se você tiver um som de vinil limpo, com a qualidade que o vinil te proporciona, você vai ter um som de primeira qualidade, na minha opinião. Mas aquele chiado que dá um pouco do charme que o vinil tem. A qualidade do som está totalmente ligada ao equipamento que você tem. Luiz Antônio Menegoto, 47 anos, proprietário da Roots Records, explica a importância de um bom toca-disco. Desde que tu tenhas um bom aparelho. Não adianta nada tu ter um vinil de 180, 200 gramas, se tu tem um aparelho com uma agulha, entre aspas, de prego. Se tu quiser ter uma boa audição de um disco, é interessante tu também investir num bom aparelho. E no Brasil, pelo que eu sei, eles não fabricam mais isso daí. Então, isso aí já é uma outra dificuldade. O que tu tens que fazer? Recorrer aos importados, porque lá fora a vida continua. A loja Roots Records vende em média 20 discos por semana. Luiz, que já foi colecionador e chegou a ter aproximadamente 3.500 LPs, teve que colocar uma parte da coleção à venda para iniciar os lucros da loja. Isso em 1992. Quando eu abri a loja, eu coloquei mais de 1.000 discos que eu tinha para venda. Foi assim uma questão de desapego mesmo, porque eu pensei assim, já ficaram um tempão comigo, eu já curti isso aqui, vamos tocar para frente isso daí. Mesmo porque eu precisava de grana para manter a loja. Até hoje eu não tenho mais nada, daí que há uns 2, 3 anos aí é que eu resolvi começar a colecionar compactos. Os compactos são conhecidos também como singles. É um disco pequeno, geralmente com uma faixa em cada lado. Porém, a busca por compactos, para Luiz, é apenas um hobby. Não é nada assim, nenhuma obsessão. Antigamente sim, eu colecionava vinil e eu ia atrás. Eu recebia o salário tipo numa sexta-feira, no sábado eu já estava embarcando para ir para Porto Alegre, para Curitiba, para São Paulo, para ver se eu encontrava isso aí, porque o mercado aqui de Florianópolis na época era bem limitado. Realmente, o mercado de Florianópolis era pequeno. Nas décadas de 70, 80 e início de 90, as lojas com mais opções eram a Brunetti, a Fab Discos e a Discolândia. Aliás, a Discolândia foi a única que continuou a trabalhar com CDs. Até 96, ainda se encontravam LPs à venda na loja, mas o proprietário Fabiano Luiz Silva, de 37 anos, teve que achar outras soluções de lucros já em 1982, quando a loja começou a vender brinquedos. É que se hoje a gente não migrar ou ter diversidade de produtos, tu não consegue sobreviver. Hoje tu não consegue sobreviver somente com uma loja de brinquedos, como tu também não consegue sobreviver só com uma loja de discos. Tanto é que as grandes magazines hoje estão aí para isso, né? Até pneu de carro tu vem em supermercado. Apesar de não vender mais vinis, Fabiano ainda tem um guardado em casa. Eu só tenho mais um disco do Depeche Mode guardado, só por recordação.
Na década de 80 se encontra o disco mais vendido da história, Thriller, de Michael Jackson. Segundo a gravadora Sony, o LP vendeu cerca de 110 milhões de cópias em todo o mundo. Já no Brasil, o LP mais vendido da história é Show da Xuxa 3, de 1988, com mais de 3 milhões de cópias vendidas. Tirando o público infantil que tornou Xuxa um recorde de vendas, os adultos brasileiros colocaram a dupla sertaneja Leandro e Leonardo entre os mais vendidos do país. Os dois ficaram apenas a 100 mil discos da marca da Rainha dos Baixinhos. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Os anos 80 foram mais frutíferos para as vendas, como lembra o dono da Discolândia, Fabiano. Vendia muito disco, não é que nem um CD hoje. A cada 30 CD que vende, na época do disco, vendia 600 peças. É uma diferença exorbitante na parte de consumo. Mas o disco passou, não tem mais volta. Fabiano é categórico como a maioria das pessoas. No entanto, o empresário João Augusto, dono da gravadora Deck Discs, comprou a última fábrica brasileira de vinil, a Polisson. A ideia é produzir 40 mil discos por mês. Para voltar ao mercado, eles vão relançar Da Lama ao Caos, sucesso de Chico Science com a banda Nação Zumbi. A cidade se encontra prostituída por aqueles que a ousarem em busca de saída, ilusora de pessoas de outros lugares. A cidade, sua fama vai além dos mares, no meio da expectativa. Colecionador e dono da loja La Carra de Pandora, que vende objetos antigos, Maurício Mota, 37 anos, gosta da volta da Polisson, mas observa que a venda não será massiva. Eu acredito sim, mas não enquanto a uma posição de vendas massivas. Do ponto de vista de elites, que obviamente essa galera sempre vai consumir disco, mas não vai ser uma venda popular, não vai ser uma venda em massa. Na casa de Maurício, não é apenas ele que curte o vinil. O filho do argentino, Tomás, de 12 anos, também curte o som do LP. Na coleção de iniciante, discos dos Beatles, Paul McCartney e John Lennon. O vinil é uma coisa engraçada porque naquela época não tinha CD. Tipo, agora tem relançamento, em 2009 teve a remasterização de todos os singles dos Beatles e é alguma coisa estranha. Assim, o vinil tu coloca pra tocar e é o som verdadeiro. Só que eles ouviam na época, naquela época não tinha CD pra ouvir. Mas eu gosto do vinil também pelo tamanho dele, assim, porque é algo da época. Faz lembrar naquela época, o CD já modernizou muito, assim. Eu ouço aquelas músicas do vinil e aquilo me faz bem para de manhã cedo ir para o meu trabalho com uma calma, com uma tranquilidade e com mais disposição. A tranquilidade que o professor de filosofia Ennius acaba de escrever é certamente o que muitos amantes do disco sentem ao passar na Praça 15 de Novembro às quartas, quintas e sexta-feiras. Há 12 anos, a barraca do Seu Lima vende LPs, livros e CDs. O Nadir Otacílio Lima, de 71 anos, trabalha com os discos, aprecia a música, mas não tem apego aos objetos. Tudo que eu pego é para vender, tudo. Desde livro, disco, pode ser obras raras ou não raras, tudo é para venda. Seu Lima tem 10 mil discos no depósito. A reposição é feita pela busca dos clientes, do rock para os mais jovens e a roda de viola para os mais velhos. O trio Parada Dura está entre os preferidos. As andorinhas voltaram e eu também voltei. Nesses anos de trabalho, passaram raridades pelas mãos de Seu Lima, como o disco Louco por Você, de Roberto Carlos. Raro que eu mesmo tive aqui era um do Roberto Carlos, Louco por Você. E esse disco ele foi tirado da tiragem porque não saiu como o gosto dele. Então ele tornou-se uma peça rara. Sou cada vez mais louco, louco, louco por você.
Louco por Você é o primeiro trabalho solo do rei Roberto Carlos e vendeu apenas 512 cópias. Roberto não gosta desse disco e ele é difícil de ser encontrado. O valor estimado desse LP é de R$3.000. Mas outra raridade é atualmente a mais cara do país hoje. O disco Paebiru, de Zé Ramalho e Lula Cortez, custa hoje R$4.000. O motivo do preço é a procura internacional pelo álbum, que é considerado o primeiro rock psicodélico do Brasil. Das 10.300 cópias gravadas originalmente, apenas 300 restam no Brasil e no mundo. Após uma enchente na gravadora Rosenblit, perdeu-se grande parte do acervo. Apesar das diferenças de estilos e opiniões, o certo é que o vinil continua apaixonando pessoas de todas as idades e que elas não querem deixar calar o chiado. Eu vou mostrar para a moçada como fazer aquele disco bem legal, vocês vão ver. E vem a melhor hora, ouvir o disco. Vamos lá? Os Amantes do Disco. Os Amantes do Disco é um documentário produzido por André Podiak. Na edição, Márcio Gueber, Faculdade Estácio de Sá de Santa Catarina, junho de 2010.